Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, seção 3. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vedes como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tornando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus, eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo e que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm um verniz de superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrustados nelas, não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: qual proveito disso se tirou? É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração numa palavra. A fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos, por isso. Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão do nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como uma figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim, providencial à faculdade preciosa que lhes foi concedida. Se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, e se colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos.